A paz do Senhor, eu estou aqui para testemunhar o que o Senhor fez na minha vida no dia 28 de fevereiro deste ano 2022. Antes do testemunho, eu quero ler a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 106, 2 versículos que nos diz assim: Aleluia! Deem graças de coração ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor cuidadoso dura para sempre. Quem seria capaz de contar todos os feitos poderosos do Senhor? Quem é capaz de dizer como é grande o seu poder e louvá-lo como ele merece? Há muitas bênçãos para aqueles que andam pelo caminho da verdade e procuram sempre fazer o que é certo aos olhos de Deus. Mesmo quando nos tornamos infiéis, meus queridos, o Senhor, Ele permanece fiel. Não somos totalmente certos, procuramos cada dia andar na presença do Senhor, e a Bíblia diz que são as misericórdias dele, a causa de não sermos consumidos. Então, no dia 28 de fevereiro, eu passei um dia tranquilo, e à noite me organizei para ir para o trabalho na sede. Estávamos na semana pentecostal. E quando eu cheguei na igreja, eu dobrei os meus joelhos para orar. E quando eu sentei, o meu coração já havia disparado. E eu pensei que, como das outras vezes, ele ia voltar ao normal. Só que o tempo foi passando e eu fui ficando pior, com muita falta de ar. Mas eu não queria sair da igreja porque era um momento de festa. Então, assim, muita gente, a igreja estava superlotada, tanto em cima quanto embaixo. Então, eu sabia que se eu saísse da igreja naquele momento, iria ser muito complicado, porque era um momento de adoração a Deus, e as irmãs do círculo de oração todas fardadas, inclusive eu estava fardada para cantar. Só que o tempo foi passando e eu não consegui levantar para cantar. Então, eu mandei um bilhete para meu esposo, para quem não sabe, ele é pastor, e ele estava no púlpito. E eu mandei dizer para ele que o meu coração havia disparado e não tinha voltado ao normal. Na mesma hora ele desceu, muito rápido, me deu uma água e mandou que meu filho ficasse cuidando de mim. Então, assim, meu filho ficou me observando. Quando eu percebi que eu não ia mais suportar ficar dentro da igreja, já estava muito acelerando muito, já estava ficando sufocada. Então eu decidi pedir para eles me levarem para o hospital. Muita chuva, muito trovão, muito relâmpago. E no momento que eu saí da igreja, foi inevitável. As pessoas ficaram muito preocupadas e eu fui para o hospital. Quando eu cheguei na emergência, o médico me atendeu na mesma hora e levantou da cadeira muito rápido. Meu coração estava a 228 por segundo. Muito, muito difícil para controlar. Então me levaram para lá, para a sala do eletrocardiograma, e eu fiz esse eletro. Só que nada adiantava, eu já estava ficando desfalecida. O meu corpo é como se ele algo tivesse sugado toda a minha energia. E eu fiquei muito, muito frágil, irmãs, muito frágil, como se eu já estivesse doente há muito tempo. Então, assim, os médicos ficaram desesperados, chamaram meu esposo. A minha pressão, que é baixa, ela subiu. O meu rosto do lado esquerdo já estava, assim, tremendo, os meus braços virando a mão, os pés. E eu fiquei tão frágil. O médico chamou o meu esposo e disse para ele que para mim ali era questão de tempo, a hora era ouro. Então eles precisavam correr rápido para me levar para São Luís. Então da igreja para o hospital e do hospital para São Luís. Então eu disse que eu não queria ir. Eu não queria ir de jeito nenhum, porque dentro de mim algo me dizia que ou eu morreria na estrada ou eu morreria na fila do Socorrão 2. E isso me fazia não querer ir.
eu estava consciente que eu estava morrendo. Mas eu fiquei calma, eu comecei a buscar ao Senhor. E em momento nenhum eu pedi para o Senhor para que Ele me curasse. Isso é muito real, irmãos. Muito real mesmo. Eu me conectei com Deus, pedi para Ele perdão dos meus pecados. E então começaram a organizar a ambulância e eu dizendo que eu queria vir morrer em casa. E meus filhos tristes, chorando. E as pessoas entravam lá onde eu estava chorando, saíam, iam lá fora, voltavam novamente. Mas eu sei que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eles tiraram meu óculos, tiraram minha aliança, tiraram meu relógio. Então, assim, quando eles tiraram a aliança, algo que nunca tinha acontecido, quando tiraram o relógio, o óculos era normal, mas eu entendi que eu não ia mais voltar. Então, meu filho chegou lá, eu conversei com ele, entreguei minhas filhas para ele, conversei com o Zeca, meu esposo, e disse para ele cuidar dos meus pais, porque eu sabia que eu já estava indo embora. E chegaram 2 pastores lá, mandados do pastor presidente Fábio, e enquanto eles chegaram, eu estava muito, muito ruim, muito cansada, assim, um pouco de falta de ar, ofegante. Eu não tinha condições de descer para nada, para nada. E o médico disse que eu estava dando um infarto. Contudo, eu permaneci ali crendo, irmãs, crendo mesmo. E eu disse assim para o Senhor, Senhor, tu lembras do ladrão da cruz? Aquele homem, ele não desceu para dar o testemunho. Ele não teve tempo de pedir perdão para as pessoas que ele havia machucado. Então, o Senhor, tu rasgou toda a dívida daquele homem. Faça comigo do mesmo jeito.